Amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos! Estamos aqui na nossa aula 5 do nosso curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como os senhores quiserem. Nesta aula vamos ver o capacitor. Capacitores são elementos fartamente utilizados em circuitos eletrônicos para uma série de funções. Então, vamos dar uma olhada em o que é o capacitor. Olha lá. O capacitor é um componente que armazena energia em forma de campo elétrico, acumulando o desequilíbrio interno de cargas elétricas. Tá bom, mas o que é isso aí exatamente? Como é que a gente pode trabalhar e entender o capacitor? Antes, vamos ver os seus principais símbolos, para a gente ter uma ideia, quando observar num esquema, como o capacitor se apresenta. Olha lá, temos aqui, capacitores podem ser polarizados ou não polarizados. No caso aqui, capacitor não polarizado. A representação deles são dois traços, paralelos com terminais conectando esses traços. Tá? Isso aqui também é a representação do capacitor mais simples que existe. Tá? Capacitores polarizados, como são os capacitores eletrolíticos, eles apresentam o que? Eles apresentam algum elemento que distingue quem é positivo ou negativo. Pode ser o símbolo mais simples com um positivo em um dos lados, ou eu posso ter o negativo diferenciado, dependendo da regra que é adotada, dependendo da norma que é adotada. O capacitor pode ser variável, que é aquele que vai ter o seu valor constantemente modificado por um operador, ou pode ser ajustável, aquele elemento que vai ser ajustado durante a produção do equipamento e vai se manter assim. Capacitores ajustáveis, nós temos os trimmers e os paddles. Qual é a diferença entre trimmer e paddle? Trimmer é um capacitor normalmente de baixa capacitância, um capacitor ajustável de baixa capacitância, aí, de 5 até 40 picofarads, a gente já vai ver o que é isso aí daqui a pouquinho, tá? Que é feito para trabalhar em paralelo com outro capacitor. Já o paddle é um capacitor ajustável com uma capacitância maior, indo aí de 50 até 200 picofarads, que opera em série com outro capacitor. Tá? Vamos ver uns detalhes mais à frente sobre isso aí. Tá? Então, olha lá, senhores, como o capacitor funciona. Tudo bem. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma bateria, tá? Junto a esta bateria, conectada a ela, eu tenho uma chave, e aí eu tenho um elemento aqui, o meu capacitor. Como é que é o meu capacitor? O capacitor mais simples que existe é o capacitor de placas planas, ou seja, duas placas de material condutor planas, mantidas a uma certa distância d, né? Cada placa dessa tem uma certa área, aqui representada por A, está conectado num terminal. Placas conectadas a um terminal, de material condutor, mantidas a uma certa distância. Bom, o que acontece quando eu ligo a chave nesse arranjo aqui? O que acontece quando eu ligo a chave nesse arranjo? Olha lá, liguei a chave, muito bem. O polo positivo da bateria drena elétrons aqui desta parte do capacitor, da parte de cima do capacitor. Então seria a mesma coisa de dizer que ele enche a parte de cima do capacitor com lacunas, com cargas positivas, enquanto o polo negativo da bateria inunda a placa de baixo aqui do capacitor com elétrons, com cargas negativas. Até aí, normal. Era de se esperar que isso acontecesse. Só que entre as duas placas eu tenho a formação de uma série de linhas de campo. O que isso indica? Que as cargas positivas aqui estão atraindo as cargas negativas aqui de baixo e vice-versa. Eu tenho a atração entre as cargas, formação de campo elétrico devido à atração das cargas. O que acontece quando eu desligo a chave, senhores? Quando eu desligo a chave, as cargas que estão aqui positivas e as cargas que estão aqui negativas não saem daí, elas continuam sendo atraídas por esse campo elétrico. Então, o que acontece? Eu tenho um estoque de cargas, eu guardo essas cargas aí. E aí, dependendo das características aqui, essas cargas podem se manter por mais tempo ou menos tempo. Vai depender muito do elemento de isolamento aqui, da capacidade do meu isolamento, de impedir que as cargas migrem de uma placa para outra. Okay? Então eu tenho aqui o armazenamento, o aprisionamento de cargas.
Basicamente é isso que o capacitor faz. Então, senhores, como é que eu calculo o valor de um capacitor? E qual é esse valor? O valor do capacitor é a capacitância. E como eu calculo essa capacitância, cujo símbolo é C? Olha lá. C é a capacitância, é a unidade da capacitância, é o farad. Então, como é que eu calculo? Olha lá. E0 que multiplica A sobre D. Muito bem. Quem é quem? D é a distância entre as placas. Aqui, ó. A distância que separa as minhas duas placas, em metros. E0 é a permissividade eletrostática do meio, no caso, o vácuo ou ar, são muito próximos, né? E tem um valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E A, né, é a área de uma das placas. Então, para ficar mais simples, vamos enxergar o seguinte, que a capacitância é o quê? A área da minha placa dividido pela distância entre as duas placas multiplicado por E0. Muito bom. Tenho aí como calcular a minha capacitância. Mas eu tenho aqui a constante de elétrica do vácuo ou do ar, elas são muito próximas, e eu tenho também uma resistência, uma dificuldade de circulação de corrente aqui enorme, nós sabemos. Porém, se eu aproximar muito as placas, pode ser que eu consiga ionizar o ar, por exemplo, e fazer que haja uma condução. Então, o que acontece? Existe um limite de tensão que eu posso aplicar aqui. Então, eu não posso aproximar muito as minhas placas, por quê? Porque eu posso fazer a ionização do ar, ou até fazer os elétrons se movimentarem no vácuo. E aí as cargas de uma placa se neutralizarão com as cargas da outra placa. Muito bem, como é que eu faço para aumentar a minha capacitância sem ter que aproximar muito as minhas placas ou aumentar muito a minha área? Porque olha lá, quanto maior a área, maior a capacitância, mas eu tenho limites físicos, eu não posso produzir um capacitor do tamanho de um carro. Né? E eu tenho, devido à tensão que eu vou aplicar, um limite para a distância. Não posso aproximar demasiadamente as minhas placas. Como é que eu faço? Como é que eu faço para aumentar a capacitância? Existe uma maneira bastante simples. Coloco entre as placas um dielétrico. O que é um dielétrico? O dielétrico é um isolante. É um elemento que me permite uma redução de distância, mantendo a rigidez dielétrica, ou seja, evitando que as cargas migrem de uma placa para outra, e, por tabela, também permito que, como ele é um isolante, que eu polarize as moléculas aqui dentro, aumentando o meu campo elétrico. Então eu faço o quê? Eu aumento a concentração de linhas de campo elétrico entre as duas placas quando eu coloco aqui um dielétrico. E como é que fica a minha fórmula? Olha aqui, ó. Sem o dielétrico, a capacitância é o E0 multiplicado pela área dividido pela distância entre as placas. E ao colocar o dielétrico, eu tenho o E0 multiplicado pelo ER, já vamos ver aqui o que é o ER, multiplicado pela área dividido pela distância. E olha lá, ER é a permissibilidade relativa do dielétrico. Ou seja, já foi feito um ajuste para que todos os dielétricos tenham uma permissibilidade padronizada, relativa a E0. Então, com isso eu consigo uma proximidade maior entre as placas, uma concentração maior de cargas, uma aproximação de linhas de campo e, portanto, uma capacitância maior num volume menor. Olha aqui, senhores, alguns exemplos de constante dielétrica, do ER. Então, olha lá, o vácuo, 1. O ar, 1,00059, ou seja, vácuo e ar praticamente a mesma coisa. A alumina, óxido de alumínio, de 8 a 10. Tá? Um tipo de titanato de bário, 4.100. Olha, R bastante elevado. Dióxido de silício, 3,9. Dióxido de titânio, de 3 a 6. Mica, de 4,5 a 8,7. Por quê? A mica é um mineral e pode ter uma constituição variada. Então,
eu posso ter aqui várias possibilidades da constante dielétrica, né, da mica. Óleo mineral, 2,3. Peróxido de titânio, 28. Policarbonato, de 2,9 a 3. Poliestireno, de 2,4 a 2,7. Polietileno, 2,25. Polipropileno, 2,2. Titanato de bário, diferente desse aqui, uma outra classe de titanato de bário, né, de 5 a 450. Titanato de bário classe 2, um outro tipo de titanato de bário, de 200 a 12.000. Titanato de bário e estrôncio, 500. E o vidro silicose, né, o vidro com base em silício, 3,8. Então, senhores, vocês podem notar que dependendo do isolante, né, do dielétrico que eu colocar aqui, eu posso conseguir um capacitor muito menor com o mesmo tamanho físico, né, com o mesmo volume. Ok? Vamos dar uma olhadinha, né? Olha lá, quais os tipos de capacitor que se tem normalmente? Nós vimos lá que existiam capacitores variáveis e ajustáveis. Aqui nós temos alguns exemplos. Né? Aqui capacitores variáveis, né? Aqui um capacitor variável já usado em rádios a válvula, por exemplo, né? E aqui capacitores ajustáveis. Tá? Este colega aqui no canto e esse aqui são pares. Estes outros colegas aqui são trívios. Tá? Então você tem uma fenda aqui onde eu posso variar a posição, tá, de uma lâmina superior em relação a uma lâmina inferior. Entre as duas eu tenho uma lâmina de mica e assim consigo variar a distância entre essas duas lâminas e variar o valor da minha capacitância. Outros tipos de capacitores usados tipicamente em eletrônica. Existe uma infinidade, existe uma quantidade muito grande de capacitores. Tá? Desde capacitores mais antigos, hoje já caíram em desuso, como esse aqui e esse aqui, né? papel encerado, papel com óleo, né? Que era um tipo de isolante. O problema é que o papel, com o tempo, ele perde a capacidade de isolamento. Né? Esse aqui também, normalmente capacitor de papel. Ok? Temos aqui esses capacitores que são blocos, né? Parecem tijolinhos, dadinhos, são capacitores de mica. Esses capacitores são muito bons. Temos aqui, ó, nesta série aqui no meio, e mais este tubo e esses colegas aqui, capacitores de cerâmica, também são capacitores muito bons. Né? O isolamento com cerâmica é muito bom. Tem capacitores tipo Styroflex, né? Poliestireno. Capacitores de poliéster parece um sabonete pequeno. Né? Estes daqui, que não tem faixa, são poliéster metalizado. Este aqui é poliéster não metalizado. Só tem o filme de poliéster e duas lâminas de alumínio. Poliéster metalizado não. É uma lâmina de alumínio e uma camada, uma deposição de um pó de alumínio fazendo a outra placa. Tá? Capacitores de policarbonato, eles já são encapsulados, parece uma caixinha. Então, existe aí uma série de possibilidades para capacitores. Capacitores também usados em eletrônica, só que esses são polarizados, são capacitores de capacitância maior. São os eletrolíticos, basicamente usam alumínio como base, né? E os capacitores de tântalo. Esses capacitores aqui são usados em projetos de naves espaciais. Qual que é a vantagem? Esse capacitor aqui, ele tem altitude máxima de operação, porque ele tem todo o elemento eletrolítico aqui dentro, que é líquido, e uma vedação de borracha. Então, dependendo da pressão que você coloque esse capacitor para trabalhar, ele pode jogar a vedação de borracha para fora. Né? Ele pode espirrar a vedação de borracha para fora e vazar. O capacitor de tântalo não. Ele é uma gota de epóxi, ele é encapsulado numa gota de resina epóxi. Então, pouco importa a pressão externa, ele vai continuar tendo as suas características mantidas, preservadas. Tem capacitores para partida de motores elétricos, já são capacitores mais robustos, tá? São preparados para trabalhar com tensões maiores, né? Para ambientes mais agressivos. Né? Então, isso aqui pode trabalhar com ambiente com poeira, com resíduos de óleo, resíduos de materiais de limpeza. Esses capacitores são preparados para isso, eles têm um invólucro mais robusto, eles são mais bem isolados entre a parte interna e a parte externa, não isolado eletricamente, isolado fisicamente. Então, uma alteração no ambiente externo, umidade, por exemplo, não vai conseguir chegar dentro do capacitor de maneira alguma.
Olha lá, senhores, capacitores para correção de fator de potência. A principal característica apresentada desses capacitores é a quantidade de energia reativa que eles conseguem injetar na rede. Isso nós vamos ver mais para frente no nosso curso. O importante de nós notarmos aqui é o seguinte: ele tem a apresentação da capacidade, né, de quantidade de energia reativa que pode ser injetada na rede, a tensão de trabalho e a frequência de trabalho. Tá? Então tem capacitores para 60 Hz, para 50 Hz, tensões normalmente elevadas, 380, 400 volts. Né? Temos aqui capacitores para correção de fator de potência em média tensão. Então esses colegas aqui trabalham em 3.700 a 37, 40 mil volts. Né? Então, se vocês notarem aqui, ó, tem um cabo, um fio entre os terminais desses capacitores. Por quê? Os capacitores têm que ser transportados curto-circuitados. Como a tensão aqui, eles trabalham muito elevada, e normalmente esses capacitores são testados, por exemplo, né? Então, terminou a linha de produção, ele passa para um teste. Imagina um capacitor desse aqui com 20 mil volts. Imagine ele acumular uma certa quantidade de energia com uma tensão de 20 mil volts. E alguém vier acidentalmente a tocar os terminais. Isso pode machucar muito ou ser fatal. Então, o que se faz? Por norma, eles têm que ser transportados curto-circuitados, garantindo que a tensão entre os seus terminais é zero. Então, capacitores para correção de fator de potência de média tensão. Como é que o capacitor se comporta com corrente contínua e corrente alternada? Bom, para corrente contínua, basicamente, ele é um circuito aberto. Então, se eu tiver uma formação dessa, uma bateria ligada em série com um capacitor, o que eu vou enxergar? Nada. Não circula a corrente por aqui. No início, pode ser que você tenha uma corrente para carregar o capacitor, mas após isso, nada. Meu indicador de tensão não indica tensão nenhuma. Eu não consigo fazer uma leitura de tensão de corrente contínua com capacitor em série. E para a corrente alternada? Para a corrente alternada, eles se comportariam como se fossem curtos. Tá? Ou seja, ele deixa passar a corrente alternada. Né? Desde que o valor dele seja dimensionado corretamente. Por quê? Olha lá. O capacitor é um curto perfeito para a corrente alternada? Não. O capacitor apresenta uma dificuldade de circulação de corrente alternada. Esta é a reatância capacitiva, XC, que é dada em ohms. Ou seja, este esquema aqui onde eu tenho uma fonte de corrente alternada e um capacitor é o equivalente a se dizer que eu tenho uma fonte de corrente alternada e um resistor com XC. XC é a reatância capacitiva. Essa reatância tem um valor, pode ser calculada. 1 sobre 2π FC. Vamos ver isso daqui a pouco. E aí sim eu tenho uma leitura de corrente alternada que vai depender da minha carga colocada aqui e da frequência em que a minha fonte de corrente alternada está aplicando no meu circuito. Então, olha lá, reatância capacitiva XC é dada em ohms, né? XC, reatância capacitiva. E como é que eu calculo? 1 sobre 2π FC. 1, 2 e π são constantes. F é a frequência do sinal de corrente alternada. E C é o valor do capacitor em farads. Então, uma coisa importante a se dizer. Normalmente, o Faraday é uma unidade muito grande. Então, se trabalha com subunidades. Se trabalha com microfarads, nanofarads, picofarads. Okay? Olha lá. Existe um outro efeito interessante. Tá? Capacitores servem para separar corrente contínua de corrente alternada. Isto é conhecido como desacoplamento. Olha lá, eu tenho a minha fonte de corrente alternada ligada em série com a minha fonte de corrente contínua. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma fonte de corrente alternada operando sobre uma corrente contínua. E eu posso considerar isso aqui uma corrente pulsada. Né? Então, olha só, ela se alterna no tempo, mas nunca inverte o seu sentido de circulação. Mas eu quero só a corrente alternada, eu não quero a corrente contínua junto. O que eu faço? Coloco um capacitor. Se dimensionado corretamente, o que esse capacitor me permite? Ele bloqueia a corrente contínua, mas me permite a passagem da corrente alternada. Então, olha aqui. Ó. Eu tenho que aqui sim, eu tenho corrente alternada na minha saída. Por quê? A corrente contínua está sendo bloqueada pelo capacitor
Porém, se o valor da frequência e o valor do capacitor forem devidamente calculados para que a reatância capacitiva desse capacitor seja bastante baixa, a corrente alternada passa. Okay? Outra coisa, o capacitor consegue armazenar cargas, então ele consegue armazenar o quê? Energia. Quanto de energia um capacitor consegue armazenar? Olha lá, lembrando, energia é dada em joules. Tá? A energia que o capacitor armazena é o quê? 1 sobre 2, meio de CV², onde C é o valor do capacitor em farads e V é o valor da tensão aplicada ao capacitor em volts. Então, energia no capacitor é meio da capacitância multiplicado pela tensão aplicada ao quadrado. O valor da capacitância vezes a tensão aplicada ao quadrado vezes meio me dá o valor da energia em joules. Os capacitores podem ser associados pelas mais variadas necessidades em série ou em paralelo. Vamos ver em série. Capacitores em série, né? Ou seja, a minha corrente alternada para passar por aqui, ela tem que passar pelos 3 capacitores. Eu quero saber o meu capacitor equivalente desses 3 capacitores ligados em série. O cálculo é um pouquinho complicado, mas segue aqui. Ó. Capacitância equivalente para a série 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, com o capacitor em farads. Esse cálculo é um pouquinho complicado, mas não é difícil de se fazer. E se eu só tiver 2 capacitores? Se eu tiver só 2 capacitores, fica mais fácil. Eu posso fazer o quê? O produto pela soma. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. E posso fazer isso com C1 e C2 e depois pegar o valor equivalente de C1 e C2 e fazer essa conta com C3. Então eu posso fazer o produto pela soma desde que capacitores 2 a 2 numa associação em série com mais de 2 capacitores. Ok? E se os capacitores forem ligados em paralelo? Bom, se os capacitores forem associados em paralelo, simplesmente eu somo as capacitâncias. Tenho C1 ligado em paralelo com C2. Olha aqui, ó. Capacitância em paralelo, ou capacitor equivalente em paralelo, somo as duas capacitâncias. Somo C1 mais C2, sem maiores dores de cabeça. Vamos praticar um pouquinho, senhores. Olha lá. Qual a energia armazenada no capacitor equivalente do circuito? Tem uma fonte de 36 volts, corrente contínua, um capacitor de 220 microfarads em paralelo, né, com um capacitor de 470 microfarads. Muito bem. Quero saber quanta energia está armazenada aqui. Primeira coisa, primeiro eu preciso calcular o capacitor equivalente. Tenho 2 capacitores em paralelo, vou somar as capacitâncias. Associação em paralelo, então C equivalente C1 mais C2. C1, no caso 220 micro, C2 470 microfarads. C equivalente 220 vezes 10 a menos 6, que é o prefixo do micro, né? Mais 470 vezes 10 a menos 6. Eu tenho 690 vezes 10 a menos 6, ou 690 microfarads. Muito bem. Segundo, calcular a energia armazenada. Como? Pegando a fórmula lá. Ó. Energia armazenada no capacitor é meio CV², meio de C, 690 vezes 10 a menos 6, vezes V ao quadrado, vezes 36 ao quadrado. Fazendo as contas, eu chego aproximadamente a 450 vezes 10 a menos 3 joules, ou 0,45 joule. Bom, senhores, só para ter uma ideia, né, olha lá, como comparação, um desfibrilador hospitalar armazena de 200 a 360 joules de energia. Quer dizer, imagine num desfibrilador, né, o valor do capacitor e a tensão que é aplicada para se ter de 200 a 360 joules armazenados. Okay? Mais uma pergunta, praticando. Qual a corrente no circuito? Olha lá. Tem uma fonte de corrente alternada, 120 volts. Tem uma corrente que circula pelo capacitor e tem um capacitor de 22 microfarads. Quero saber qual o valor de C.
Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, vou ter que calcular a reatância capacitiva, né? A dificuldade que o capacitor apresenta à circulação de corrente. Olha lá. Primeiro, calcular a reatância capacitiva. Só que não foi dada a frequência, né? Então, como não foi apresentada a frequência, admito que o circuito opere com frequência comercial, 60 Hz. Nossa frequência comercial aqui no Brasil está presente nas tomadas, 60 Hz. Então, tenho agora a frequência, olha lá. Reatância capacitiva XC 1 sobre 2πfc. 1 sobre 2, que multiplica π, que multiplica 60 Hz, a minha frequência, vezes 22 vezes 10 a menos 6, 22 microfarads. Tenho aproximadamente 120 ohms. Esta é a minha reatância capacitiva. Este é o valor da resistência equivalente que eu poderia colocar aqui para representar o capacitor. Lembrando, reatância é uma coisa, resistência é outra. Elas são irmãs, mas não são exatamente a mesma coisa. Segundo, calcular a corrente do capacitor. Como? Bom, a partir do momento que eu tenho a reatância, que eu tenho a dificuldade da circulação de corrente, para mim calcular a corrente, como eu faço? Tensão dividido pela resistência. Olha lá. Corrente no capacitor. VC, tensão aplicada no capacitor, dividido por XC, reatância capacitiva. 120 volts dividido por 120 ohms, 1 ampere. Então aqui eu tenho 1 ampere circulando. Ok, senhores? Senhores, vamos agora para o microlab e vamos ver lá os capacitores e fazer algumas experiências, ok? Senhores, estamos aqui novamente no Microlab e hoje vamos falar um pouco sobre capacitores. Mas antes, aquela história de sempre, mexendo com o circuito energizado, tire elementos metálicos que estiver vestindo. Pulseiras, relógios, anéis, alianças. Né? Segurança em primeiro lugar, ok? Tenho aqui um circuito, né, montado, temos aí uma fonte, a energia vai vir, passar pelo multímetro, vai alimentar o capacitor. Aqui o lado negativo, né? Vindo aqui do lado negativo do capacitor. Temos um multímetro que vai monitorar a tensão que está sendo aplicada nesse capacitor. E esta aqui, esse multímetro vai monitorar a corrente. Vamos ligar os multímetros. Os multímetros estão devidamente calibrados para tensão e corrente contínua. Né? Ligo a fonte e vamos ver o que acontece. Energizo o capacitor. Há um pulso de corrente, né? E aplicada uma tensão em cima do capacitor. Muito bem. O que acontece agora? Sem corrente, tensão. Desligo a fonte. O capacitor começa a cumprir a sua função. Tá? Ele vai descarregando lentamente devido a uma série de perdas internas no circuito. Eu tenho um resistor de descarga aqui. Olhem lá a corrente. Tá? Descarreguei o capacitor. Tá? Zerei a tensão em cima dele. Mas olha só. A hora que eu desligo o circuito, olha o que acontece com a tensão. Os capacitores eletrolíticos têm essa característica. Tá? Eles têm aqui uma memória residual. Olha lá. Descarreguei novamente. Olha o que acontece com a tensão. Ele tem uma memória residual. O sistema eletroquímico aqui continua agindo. Vamos carregar novamente o capacitor. Há um pulso de corrente, de carga. Uma hora a corrente zero, a tensão se mantém estável. Agora eu vou desligar a fonte, tanto no negativo quanto no positivo. Notem, tensão continua ali no capacitor. O capacitor tem uma série de cargas acumuladas. Tensão no capacitor. Vou descarregar o capacitor novamente. Pulso de corrente negativa e olha lá o que acontece. Aparece uma tensão residual. Muitos capacitores, especialmente os eletrolíticos, né, têm essa característica. Você descarrega e ele começa a apresentar uma tensão residual. Isso tem que gerar um certo cuidado. Para capacitores de alta potência e alta tensão, isso pode ser um problema. Temos aqui um transformador. Né? Um dos lados está ligado no negativo, o centro
num outro borne e o positivo do lado de cá. Vou tirar o capacitor eletrolítico, por quê? Porque ele é polarizado, ele tem positivo e negativo, ó, o negativo aqui. Ó. Então esse capacitor não pode receber tensão alternada. Vou substituir o capacitor por capacitores que suportam tensão alternada. No caso aqui eu tenho um capacitor de poliéster. Fixar aqui, capacitor de poliéster. Outro capacitor de poliéster. Esses dois capacitores são de 2,2 microfarads. E tenho aqui um capacitor de 10 microfarads para uso industrial. Esse aqui é para partida de motores. Então, vou ligar o capacitor aqui da melhor maneira possível, né? Garantindo um bom contato. Apenas um lado, depois ligaremos o outro lado. Está aí. Vou ligar o transformador, mas antes regular os multímetros para usar corrente alternada, OAC aqui e OAC aqui. Agora podemos ligar o transformador, corrente alternada. Ligando ali em cima, chave, vamos lá. Que é isso? Ligou. Muito bem. Agora eu vou ligar a entrada de corrente no transformador. Nota, eu tenho uma tensão AC, quase 14 volts, e um capacitor me apresenta aqui uma certa corrente, olha lá, corrente de 11,7 mA. Se eu coloco o segundo capacitor, a corrente quase dobra, vai para 23,9, 24 mA. E ligando o capacitor de 10 microfarads, a corrente aumenta mais ainda. Então o que acontece? Está circulando corrente? Sim, porque é corrente alternada. Então aí a reatância capacitiva começa a entrar em ação. Em vez de trabalhar com meia tensão, vou trabalhar com a tensão completa. Vou pegar o enrolamento de ponta a ponta do transformador. Desconectar daqui e conectar daqui. Reajustar o multímetro, olha lá. 27,8 volts. Vou ligar os capacitores. Note, a corrente dobra praticamente. Então, 48 mA, ligando o último capacitor aqui, 155 mA, levando os três capacitores em consideração. Ou seja, eu tenho uma circulação de corrente alternada que está sendo aplicada aí pelo transformador. Ok, senhores? Foi aqui a demonstração que corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto. Corrente alternada, ele apresenta uma carga, ele apresenta uma corrente circulando por ele. Vou desligar o transformador. Vou desligar os multímetros. E lembre-se, senhores, se os senhores quiserem sair de um simples hobby e ir para a vida profissional, procurem a gente. Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santo André, Anhanguera.